valeu muito a pena, foi uma conversa única, não tinha tido essa oportunidade ainda na vida, foi a primeira vez, espero de muitas, foi massa, uma coisa assim que vou levar para a minha vida, que realmente, antes de eu mesmo falar alguma coisa, ele já veio e disse aquilo que eu queria, que eu estava a perguntar, ele já me falou, então assim, foi uma coisa fantástica. E perguntou assim, ó, gostaria de perguntar ao Edu que papel, função ou significado os inconstáveis planetas têm, do ponto de vista... Incontáveis, isso, perdão. Do ponto de vista espiritual. Ótima pergunta. O negócio é o seguinte, Allan Kardec fala no Evangelho, no Livro dos Espíritos também, e acho que na Gênese, né? Que existe vida em todos os planetas. Só que a gente não consegue enxergar por alguns fatores, mas nada, né? Isso está no Livro dos Espíritos, nada que está no universo está à toa. Então, por exemplo, a gente vê o vácuo daqui até o Sol, por exemplo. 8 minutos, se fosse na velocidade da luz, está tudo preto, não tem nada, né? Tem só a luz do Sol vindo para cá e algumas coisas. Mas, na verdade, segundo o Livro dos Espíritos, tem coisa preenchendo lá, que devem ser várias coisas, matérias de outra dimensão, sei lá. Mas, assim, e os outros planetas, como Marte, Saturno, Júpiter, e os planetas fora do Sistema Solar, eles têm vida. Eles têm vida e eles evoluem assim como nós e a Terra estamos evoluindo, entendeu? É que na realidade, nesse contexto todo, nós somos assim, vamos dizer, meio primitivos, entendeu? Perto dos outros. Então, mesmo no nosso Sistema Solar, nós somos o mais primitivo. Muito mais denso, né? Para outros seres mais avançados, nós somos tipo os índios pros caras, entendeu? Por isso que a gente ainda guerreia entre nós, temos doenças, não temos a cura para tudo, porque nós estamos ainda capengando, entendeu? E você acha que... Você acha, ou se quiser perguntar aí pro seu mentor também, você acha que a gente vai chegar a um ponto que a gente consiga detectar, se não pela mediunidade, que a gente consiga detectar essas presenças? Porque assim, eu acredito, já li também nessa parada, que nesses planetas tem vidas que a gente não consegue enxergar, que são matérias muito menos densas do que a gente, matérias que nenhum equipamento que a gente tem aqui vou falar a verdade consegue... pra você. O que acontece é que esse é um tema muito, muito complexo, mas assim, eu já vi 4 vezes alienígena. As 4 vezes eu fui avisado antes pelos espíritos. E uma delas, inclusive, eu filmei. Porque como ele me avisou antes, eu me preparei para filmar. Tá. Inclusive tá no meu YouTube, chama OVNI Espiritismo Raiz. Coloca Espiritismo Raiz OVNI, vocês vão ver. Então, assim, eu me preparei em todo esse processo, né? Antes de filmar, me preparei mais ou menos. Mas nesses outros processos, as 4 vezes eu vou contar rapidamente. Uma eu estava em Las Vegas, eu estava me preparando para ir num ponto que os caras falaram que dava para ver extraterrestre. O meu mentor falou assim para mim, não precisa ir. Você quer ver o extraterrestre, eu vou dar um jeito. E apareceu uma nave prateada, era num sol lascado, Las Vegas do deserto, não tinha uma nuvem. A nave virou a luz para mim, velho, e ficou muito forte. E aí o que aconteceu? Passou um tempo, a nave desapareceu. Passou uns minutos, vieram os caças da americanos, porque tinha uma base lá perto. Os caras detectaram a nave, então mandaram os caças para achar, para ver o que estava acontecendo. Da outra vez, eu tinha falado para minha ex que os espíritos disseram que iam vir para a Terra uma época. E aí ela falou, você tá ficando louco, você é louco, você vai falar isso pros outros, os caras vão querer te internar e tal. Aí eu pedi uma prova e a gente tava nesse dia voltando para casa e a gente viu uma nave gigante, gigante. Ela acendeu, não só a gente como outras pessoas viram, nós procuramos e não encontramos mais, depois ela apagou. E aí foi essa vez, na verdade que eles me avisaram, acho que foram 3, eu tô falando 4, mas foram 3, porque da outra vez eu não fui avisado. Então foi, e a outra eu filmei, que é essa daí que tá aí. É que eu me lembro que foram essas 3. Então, assim, eu fui avisado antes. Então, eles têm comunicação com eles. Então, o que eu entendo, tá? Por que a gente olha para Marte e não vê vida? Eles estão na mesma dimensão que a gente. Mas como a gente é meio burro, eles não querem deixar a gente alarmados, eles não deixam a gente ver. Eles não deixam a gente ver. É proposital isso. Isso porque, se você lê, por exemplo, tem 2 livros que Chico Xavier fala da vida fora da Terra. Um deles é a Cartas de uma Morta, que a mãe dele fala, o segundo livro que ele psicografou, que ela está em Saturno e ela olha para e ela vê o povo lá de Saturno olhando a gente, né? Na verdade, acho que eles não olham a gente, eles estão lá de boa, que eles são super evoluídos, embora meio feios. E outra é o Humberto de Campos, que conta que
eles estão lá em Marte olhando o povo da Terra e falando, meu, esses caras têm que melhorar. Um negócio mais ou menos assim, resumidamente. Então, quer dizer isso? Quer dizer que eles conseguem ver a gente. Então, como é que a gente não vê eles? Entendeu? Então, o que eu entendi, pelo que meu mentor me disse, é que eles colocam meio que uma capa em torno da Terra. Tipo assim, a gente manda uma sonda para eles, que é uma tecnologia banal para eles. Eles vão lá e põem uma capa invisível na sonda, entendeu? E aí eles não veem a gente, porque a gente vê os extraterrestres no nosso nível evolutivo ainda vai ser muito prejudicial, entendeu? Pro processo todo. Então é essa a ideia. Porque se você falar que não, você está indo contra Chico Xavier. Porque Chico Xavier psicografou um livro de Humberto de Campos falando que eles estavam olhando para a Terra e vendo a gente aqui vacilando, né? Olharam pro funk e falaram, mano, os caras estão tocando funk, velho. Desiste. O cara falou pro chefe, vamos reiniciar, vamos, deixa eu mandar uma arma nuclear. Os caras falaram, não é brincadeira, não tem nada. Tem pergunta aí? Não, agora não, mas tem um chat, tá bombando. Não. E tem uma coisa também, há vários relatos oficiais de OVNIs ativando mísseis nucleares. E tem documentos oficiais. Depois vocês podem pesquisar sobre isso. Ou seja, óbvio que os caras sabem que a gente está aqui, sabem que estamos nos mostrando. Aqui tem muita coisa que os Estados Unidos sabe que a gente não sabe. Está liberando agora, os Estados Unidos está liberando coisa. Meu, imagina só, olha o nível que a gente está. Os Estados Unidos está liberando vídeos falando, isso é real, a gente não sabe o que é, mas é real. Tipo assim, ou seja, se os Estados Unidos não sabe o que é, está falando que não sabe exatamente o que é, e tem o capitão lá da nave lá da Marinha Americana, tava falando assim, meu, isso é um absurdo, como que o negócio pode fazer curva desse jeito? Então, tipo assim, é óbvio, se o cara falar assim, eu não acredito, então, tipo, vai se catar, porque eu prefiro acreditar em quem? No cara que fala, eu não acredito, ou na Marinha Americana? Porque a Marinha Americana que tá falando, não é o Zé Ruela, entendeu? Então, tipo assim, não tem como você falar, mas você não acredita mais. Você fala que você não acredita, você tá sendo trouxa, porque principalmente com os dados de radar, o negócio fez assim, velho. Tanto que esse próprio negócio fez assim, ó. Tipo assim, o cara falou, meu, não tem como isso ser real. Existia uma tecnologia na Terra que faça isso, porque por causa da força G, né, da força da curva, da gravidade, os caras despedaçariam. Nós nem temos. A nossa tecnologia é assim, é a propulsão, né? A gente empurra uma coisa e depois controla a queda. É uma coisa, tipo, perto da tecnologia dos caras, que eu, por exemplo, vi a nave fazer assim em Las Vegas. É ridículo isso. Tipo, os caras estão milhares de anos na nossa frente, entendeu? É isso. Caraca. Como que funciona a cirurgia espiritual? Tá. Tem como explicar essa questão fluídica? Sim. Através do ectoplasma, né? Isso, esse cara aqui tá entendendo. Entende mais que os espíritas, pô. Tem que ver que o cara dá um migué e nem fala nada pra mim. Eu chego aqui pensando que ele entende de resina, na verdade ele entende de espiritismo. Tem que trocar essa empresa aqui, né? Na realidade é o seguinte: existe sim várias formas, né? Eu fui curado várias vezes pelos espíritos. Calvície, que eu era totalmente calvo, que agora eu raspei o cabelo, né? Mas pouco tempo atrás tá o cabelo. Hérnia inguinal, que é uma hérnia que não tem como você ser curado sem cirurgia. Eu vou contar essa história aqui, posso contar? Lógico. Apareceu uma hérnia pra mim. Eu fazia a cirurgia espiritual, muita gente era curada e tal. Outras não, porque não é todo mundo, né? E aí, passou um tempo, apareceu em mim, eu cheguei meio pro Dr. Bezerra e falei, Dr. Bezerra, eu preciso dar uma ajuda aqui. Tem um negócio aqui, tá zoado, tô indo pra caramba. Mas chegou uma hora que eu ia tomar uma água de 1,5 litro doía, velho. Porque, tipo, tava quase pra estourar. Ele falou, ó, vou falar a verdade pra você. Você não tem medo de anestesia geral? Eu falei, sim. Ele falou, então você tem que perder esse medo. Então você vai ter que se operar. Eu falei, tá bom, né, mano? Aí eu tinha um amigo meu que operava aqui no Sírio-Libanês. O cara era urologista, por coincidência. Eu marquei o hospital, marquei tudo certo. Falei pro cara, eu tô com medo. Ele falou, não, o anestesista é meu amigo, fica tranquilo, eu vou cuidar pra que tudo dê certo. Deixamos tudo no esquema. Aí, quando eu tava arrumando minhas coisas pra vir, aí ele falou assim pra mim, você vai, eu tô longe, eu quero que você vá nesse médico, seja examinado, quero que você faça esse exame aqui, pra eu ver como é que tá a situação. E eu fui examinado por 2 médicos e ainda fiz um ultrassom com um outro médico, que também é meu amigo. Então eu tava com tudo certo. Aí ele falou, quinta-feira você vem pra ser operado. Eu tava arrumando as coisas na quarta-feira, colocando minhas coisas no carro. O Dr. Bezerra apareceu e falou assim, olha,
você não tem mais hérnia. Só que tava doendo pra caramba ainda, né? Porque eles tinham feito a cirurgia naquela hora. Eu falei, você tá brincando? Ele falou, não tô, pode ir lá. Eu fui lá e fiz o ultrassom. Chegou lá, sumiu a hérnia. Eu não falei nada pro cara, porque o cara era cético, né? Aí eu falei, não, acha aí o ultrassom, acha aí a hérnia. Ele falou, pô, mas você fez anteontem. Eu falei, mas acha. Ele falou, não, eu não vou fazer. Eu falei, vai, faz, eu quero que você faça. Eu falei, duvido de você achar. Ele falou, então vamos ver. Aí ele, porque na cabeça de um médico que fez uma faculdade de medicina, que já teve vários exemplos, nunca isso poderia acontecer. Ele tinha falado pra mim, isso foi impossível isso acontecer. Aí de repente ele falou, caraca, meu, levanta aí que eu não tô achando. Ele falou, meu, eu falei, aí explica. Ele falou, não tem explicação, não tem como isso ter acontecido. E aí eu fui lá, falei isso pra esse meu amigo, ele falou assim, impossível ter acontecido. Vai no outro médico que você foi antes e examina fisicamente. Quase morri, porque é uma dor terrível isso. Ele foi lá, me examinou, ele falou, realmente, eu não sei o que aconteceu, mas a hernia não tá aqui. Caceta. Então, tipo assim, a hernia foi curada 100%, sem eu precisar de fazer nenhum procedimento cirúrgico. E o procedimento para essa hérnia, e na época eu conversei isso com outros médicos, eles falaram, meu, não tem como isso ter acontecido. É impossível. Você pode, se você tiver uma hérnia, você pode juntar os 10 melhores médicos do mundo e falar, resolve isso aí sem cirurgia. Não tem como. Porque sai para fora, eles têm que devolver, costurar uma tela. Então eu tive essa, eu tive diabetes, que eles curaram, eu tive hérnia inguinal, eu tive gordura no fígado no nível quase para ficar bem bugado, minha digestão não funcionava direito, eles curaram. Eles mudaram minha cara, tanto que se você ver meus vídeos antigos e os novos, você vai ver uma diferença absurda. Todo mundo fala isso, todo mundo fala isso. E agora eles estão mudando minha genética biológica, porque eu estou mudando fisicamente, sem estar fazendo nada demais, entendeu? Só comendo coxinha. Você tá fazendo dieta, né? Então, tô tentando fazer dieta. Mas é difícil, né? Difícil, Mas aí, tipo assim, até porque meu dia é muita coisa, né? Eu durmo 4 horas por dia. E aí é difícil, meu. E aí acaba que, putz, é difícil. Mas aí, por que eu tava respondendo isso mesmo? Puta, é por causa da cirurgia. Agora que eu vou explicar. Como Então, como funciona? Tem algumas formas que eles fazem. Uma delas... Por que a cirurgia... Eu nunca expliquei isso. Ótimo que eu vou explicar agora. Vai ser bom. Como que as pessoas fazem? As pessoas vão lá e fazem a cirurgia espiritual à distância gratuita, que está lá no YouTube. Espiritismo Raiz, cirurgia espiritual. O que os espíritos fazem? Eles pegam uma energia, que é uma energia preparada antes de eu reencarnar, entendeu? Que dá para curar até 500 pessoas no mesmo dia, com essa mesma energia, que é o ectoplasma. E eles carregam até a pessoa, eu sei porque eu vejo isso. E aí eles aplicam na questão, na parte espiritual, por exemplo, vamos dizer, o cara tem uma artéria lá zoada, né? Eles vão lá e reestruturam no espírito dela a artéria e aplicam a minha energia. Então isso, por exemplo, você lê um livro de André Luiz, né, do Chico Xavier, ele fala lá, tem um caso que o cara tá morrendo, a mulher chega e fala, por favor, eu preciso da ajuda de vocês. Na verdade, ele está acompanhando um grupo de tratamento dos encarnados. Tem um grupo de espíritos que está na Terra cuidando das pessoas que estão aqui. Aí aparece um espírito de uma mãe, de um cara que está vivo, entendeu? E fala assim, eu preciso urgente da ajuda de vocês, porque meu filho está muito ruim, está tendo problema do coração, ele vai morrer e não é para ele morrer ainda. Porque ele precisa terminar as coisas. Aí eles chegam lá e olham e falam, o cara tá zoado mesmo. Vamos ter que dar um jeito. O que eles fazem? Eles olham e falam, mas nesse caso aqui tá tão feia a situação que a gente precisa de um médium encarnado. Só que não vão colocar um estranho na casa do cara, nada. Eles vão lá e chamam um cara que tá dormindo. Tipo, por exemplo, você está dormindo. Você trabalha lá com eles, entendeu? Durante a noite. Muita gente faz isso, aqui não lembra. Sim. E aí eles vão lá e pegam ele e chamam ele. Aí enquanto ele especifica muito bem isso no livro. Enquanto ele está aplicando o tratamento, os caras estão fazendo a cirurgia. Por quê? Ele está dormindo no sono físico, mas o espírito dele está ligado no corpo físico dele. Entendeu? Então, eles estão lá pegando energia e estão gerando. Esse é um tipo de cirurgia que acontece. Claro que não vai ser 100%, tanto que eles falam assim, a gente deu uma arrumadinha, vai durar mais uns dias, mas não vai durar muito tempo. Mas é o período que ele precisa estar vivo. Então eles deram uma ajustadinha só e nada demais. Então o que acontece? Nesses encontros que eu vejo muito, que eles fazem, eles pegam uma energia, que eu gero, eu fico gerando, espalhando energia, né? Porque tudo é energia, na verdade, né? Você sabe. Tudo no nosso universo é energia. Tipo, a partir do momento que você começa a conversar com uma pessoa, mesmo que ela esteja longe, você começa a trocar energia com ela, né? Aí eles pegam essa minha energia e vão lá e começam a aplicar nas pessoas. Por isso que eu falo o quê? Como que são meus encontros? Eu falo assim, atendo as primeiras 100 pessoas.
chegaram antes, recebem uma senha, vão ser atendidas. As outras que foram lá não vão ser atendidas, porque não dá pra conversar com todo mundo, senão eu vou ficar 20 horas lá. Só que elas vão ser atendidas pelos espíritos, que é o que interessa na realidade, né? Eu que se dane, mas, tipo assim, com os espíritos. Então ela vai lá pra tentar curar algum problema, ela vai ser atendida. Aí eu falo pra você, tem vários vídeos de pessoas relatando um monte de coisa, só que isso vai durar? Depende. Às vezes a pessoa. Isso, o cara, mano, eu vou embora. Você tá melhor que eu. O cara vai ter que lançar o espírito no raio do. O cara entende mais que eu, mano. Você é seu assistente, mano. Falar de espiritismo e o cara sabe tudo, mano. Eu gostei disso, porque os espíritos não estudam, sabia? Os espíritas não estudam tanto assim, a fundo como você realmente tem esse conhecimento. Eu fiquei surpreso mesmo. Eu sou um cara que gosta muito de estudar, já comi todos esses livros, já tudo quanto é jeito, amo, mas as pessoas não têm essa paciência para estudar esse nível, né? Aí, beleza. O que eu vejo muito é isso. Tô lá, aí a pessoa é tratada na hora, às vezes volta, às vezes não. Às vezes ela é curada, às vezes não. Eu mesmo, essa hérnia, eu fiz 3 cirurgias para ela antes. Melhorava, parava de doer, depois voltava. Então, muitas pessoas realmente resolvem 100%, outras não. Mas na hora sempre tem alguma resolução. Como eu te mostrei os prints aqui, a mãe falando que foi em Porto Alegre, que fez 3 pedidos, que o último pedido era o pedido de cura do filho dela, que tinha o quê mesmo? Que tinha epilepsia. Epilepsia, é isso aí, que foi curado. Ele desde criança tentava curar e não conseguia. Depois daquele dia ele foi curado. Então isso acontece porque, assim, aí eles pegam esse ectoplasma, colocam e eles fazem o quê? Uma modificação. Tipo assim, vamos dizer que eles precisam reparar alguma coisa no cérebro do menino que está com epilepsia, que normalmente é isso, né? Aí eles vão lá e eles reparam mesmo. Eles criam matéria, eles alteram a matéria a ponto de ajustar as células, entendeu? Eles ajustam as células que estão defeituosas e beleza, só que aí eles precisam da minha energia para, tipo, é o cimento, entendeu? Minha energia é o catalisador, tá ligado? Senão não seca. Os caras têm que catar o catalisador. Senão fica molhado pra sempre, não vai resolver. Aí, tipo assim, eles vão e fazem isso. Agora, tem outras coisas que eles fazem. Por exemplo, eles removem matéria, parecia um petrígio no meu olho. Eu vou até achar a foto. Acho que eu lembro dessa época. E é uma coisa... Faz umas 2 perguntinhas só pra ir no banheiro rapidinho. Tô apertadaço aqui, velho. Rapidão, Edu. Fica à vontade, que é isso? Aí eu quero saber como você chegou na resina. É rápido. Mandei umas 2. Você fez o pedido lá já? Rapidão, nossa, tô apertadaço. Dá pra ver nessa câmera aqui, nessa aqui mesmo, Edu. Essa aqui, ó. Mas você não quer mostrar aqui também? Pode ser. Tá bom, aqui, ó. Nossa, dá pra ver perfeito. Mano, apareceu, já vou aproveitar enquanto tá lá, ó. Apareceu isso aqui no meu... Apareceu esse peterígio no meu olho, é uma coisa que não tem cura mesmo. Né? A pessoa tem que fazer uma cirurgia para arrancar, porque ele começa a criar isso daí, cresce muito rápido. Tanto que o meu 3 dias estava desse jeito. Então, 3 dias começou a crescer muito rápido. Ficou pior que isso. Só que aí eu tinha tirado a foto, mandei para alguns médicos na época da pandemia, né? Um examinou, falou: meu, isso é peterígio, se ficar incomodando vai ter que tirar, vai ter que operar tudo mais. Aí nessa época, o próprio Chico Xavier apareceu um espírito para mim e falou assim: ó, eu quero modificar uma coisa na sua mediunidade. Então eu gostaria que você viesse até Uberaba, que lá nós vamos fazer esse seu tratamento. Tava no meio da pandemia, tava tudo fechado, tinha 2 hotéis abertos em Uberaba. Aí eu peguei o carro e fui para lá, dirigi 900 km e encostei lá. Nossa, 900 km. E fiquei 2 dias lá enquanto eles faziam essa cirurgia pra minha mediunidade. Eu voltei pra casa, quando eu vi não tinha mais. Nessa viagem eles arrancaram isso. Cara, é impressionante isso, Impressionante, porque eu reparei nisso, sabe por quê? Eu comecei a olhar meus vídeos, eu vi que tinha um negócio vermelho no meu vídeo. Nossa, você não estava sentindo nada. Não, depois começou a incomodar. Aí eu fui olhar e vi que tinha uma bola. E aí essa bola foi crescendo, ficou pior que isso. Caramba. Mas foi removido. Então isso aí não tem uma explicação que você tenha pela lógica da ciência. Cara, é impressionante porque sempre tem os mais céticos, né? Sim. E quando você relata isso ou quando você vivencia isso, às vezes as pessoas não acreditam até que passe por elas, né? Mas assim, o cara vai ter que explicar, né? Agora, na verdade, é ele que está sendo... Se ele não acredita, ele está sendo sem noção. Porque isso é uma prova que eu tenho, assim... Não tem outra explicação, entendeu? Não, tem coisa que realmente não tem explicação. Isso daí não tem, porque eu concordo em não acreditar em coisa que não tem sentido. Eu concordo, eu também sou um cara super cético. Mas a partir do momento que você dá uma prova assim, aí o cara que é um cegueta, né, velho, de não acreditar nisso. Sim. O cara que tá sendo vacilão, digamos assim.